Olá, sejam muito bem-vindos e no dia 23 de dezembro de 2021, a Lei Rouanet completou 30 anos. E para falar sobre esse assunto, eu publiquei um artigo no Observatório do Itaú Cultural, onde eu faço aí um relato da trajetória da lei ao longo desse período. Eu vou deixar o link do artigo, caso você tenha interesse, vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Esse artigo ele está bastante completo, então eu faço aí uma descrição desde o projeto de lei, passando pela aprovação, algumas alterações, até os dias atuais. Eu quero hoje falar aqui os pontos principais da Lei Rouanet, aqueles que nos trazem aí maior curiosidade. Acho que a maioria sabe que a Lei Rouanet, ela substituiu a Lei Sarney, que também era aí uma lei de incentivo fiscal que foi aprovada em 1986, a Lei Sarney, e que funcionava aí praticamente nas mesmas modalidades que a Lei Rouanet. Portanto, a Lei Sarney não tinha aí os editais, os prêmios e todas essas outras ações que a Lei Rouanet veio aí, então, digamos que aprimorar. A Lei Sarney durou em torno de 4, 5 anos, sendo revogada em 1990 e em 1991, então já aí na época do secretário Sérgio Paulo Rouanet, a Lei Rouanet foi editada, sendo apresentada aí no Congresso em agosto de 91, e ela teve aí uma tramitação muito rápida, porque foi aprovada no dia 23 de dezembro de 91. Então, no final do ano passado, completou aí 30 anos. Eu quero trazer então aqui para vocês, alguns destaques que eu fiz, como por exemplo, a Lei Rouanet, é comum a gente dizer que ela trouxe aí maior rigor na análise dos projetos, maior controle, análise de prestação de contas, porque de fato a Lei Sarney era de uma forma muito mais simples, não existia todo esse rigor formal que a Lei Rouanet veio então apresentar. Por isso a gente diz que a Lei Rouanet ela traz aí um aprimoramento da Lei Sarney. É importante dizer que a Rouanet ela instituiu o PRONAC, o Programa Nacional de Apoio à Cultura. Então ali ele também fez uma alteração, ele implementou aí o Fundo Nacional de Cultura, que na realidade ele traz aí apenas ele ratificou o Fundo de Promoção Cultural que já existia lá na Lei Sarney, mas que na Lei Sarney não tinha então os editais, os prêmios, os convênios, repasses diretos, enfim, todas essas outras ações que a Lei Rouanet veio aí então trazendo. O PRONAC então instituiu o Fundo Nacional de Cultura, ratificou o fundo anterior, traz aí mais uma vez o incentivo fiscal e instituiu o FICAT, que é aí um fundo de investimento em projetos culturais. A Lei Rouanet, ela teve aí durante todo esse período apenas 4 decretos. Logo no início nós tivemos o decreto de 92, que regulamentou a lei. Depois nós tivemos o decreto de 1995, que durou aí durante muitos anos. E posterior nós tivemos o decreto de 2006, que trouxe aí diversas alterações. E por último agora nós temos o decreto que foi aprovado no ano passado, o decreto de 2021. É uma curiosidade que eu quero falar aqui para vocês, que a lei, quando ela foi aprovada, o artigo 18 não era como é nos dias atuais. O artigo 18, ele apenas instituiu que pessoas físicas e pessoas jurídicas poderiam patrocinar projetos e abater no imposto. Então, poderiam direcionar uma parcela do imposto a projetos culturais, podendo então abater. Mas não havia nessa época, logo que a lei foi criada, aprovada e regulamentada por decreto, não havia ainda a possibilidade da dedução de 100% no artigo 18. E no artigo 25, então, ela determinava, e ainda hoje, todos os segmentos que podem receber apoio pela lei. E somente
anos depois, então, é que o artigo 18, em 1997, através de uma medida provisória, e depois ela ainda foi regulamentada por uma lei complementar, é que incluiu segmentos onde estes segmentos podem receber 100% no abatimento do imposto, ou seja, o artigo 18, que hoje nós falamos que o projeto ou é enquadrado no artigo 18 ou no artigo 26, isso só foi alterado em 1997. Isso não é lá do início, não é a ideia inicial, porque a ideia inicial da lei era que os projetos, os patrocinadores, então, pudessem abater conforme está definido lá no artigo 26, que vai de 30% a 80%, conforme o caso, né? Pessoa física, pessoa jurídica, se é doação ou se é patrocínio. Uma questão aqui que eu quero falar para vocês, que eu falo no meu artigo, é a diferença do fundo, do incentivo fiscal e o FICART. O fundo, então, ele tem aí por intuito destinar recursos, ele também capta recursos e destina recursos através de editais, prêmios, repasse direto aos estados, aos municípios, como foi o caso aí da Lei Aldir Blanc, e também convênios através aí de programas, projetos, como também aí o edital de passagens, todos os editais que a gente vê que acontecem aí em todas as vinculadas, Funarte, IFAM, IBRAM, FBN, todos esses editais são financiados aí com recursos do Fundo Nacional de Cultura. O incentivo fiscal, ele então permite, né? Ele não passa, então ele não é um recurso direto, ele é um recurso indireto. Ele apenas permite que pessoas físicas e jurídicas possam destinar uma parcela do imposto e posteriormente abater no imposto de renda. O FICART, a gente costuma dizer que ele não chegou a acontecer de fato na prática. Por quê? O FICART, ele é um fundo de investimento com supervisão aí da Comissão de Valores Mobiliário, né, a CVM. O que acontece? Uma pessoa e uma empresa que pretende investir em um projeto cultural, ele então investe, e o FICART, então ele tem aí esse controle, esse rigor aí pela CVM, e o lucro desse projeto, enfim, dessa ação cultural, o investidor ele terá participação nos lucros. O que a gente sabe que na área da cultura, essa questão aí a gente tem aí então que discutir um pouco mais aí em outro momento, mas lucro na área cultural é algo muito ainda difícil, né? Algo que não acontece exatamente assim. Até em alguns casos podemos dizer que sim, alguns projetos obtêm lucro, mas é um número de projetos muito pequeno. Por isso, o incentivo fiscal ele existe justamente para incentivar o mercado, fomentar, impulsionar que se crie um mercado cultural, que movimente aí a economia, o que a gente fala, economia da cultura, quando a cultura movimenta a economia. Então esse é um dos objetivos, o principal objetivo, então a gente pode dizer, do incentivo fiscal: movimentar, estimular, criar um mercado cultural para, quem sabe, aí possa sim, então futuramente haver mais interesse por parte das empresas em investir em projetos, e aí então a gente pode falar no FICART, que é um investimento direto aí nos projetos culturais. Uma outra questão então que eu quero falar aqui é o próprio, aí falando aí do conceito, né, que muitas pessoas falam que defendem o Fundo Nacional de Cultura, foi através do fundo aí que nós podemos financiar ou repassar, não é financiar, mas houve aí a possibilidade de repasse direto aos municípios e aos estados para aí a Lei Aldir Blanc, que foi então recurso do fundo. É importante a gente dizer que o artigo 4 da lei, eu estou com a lei aqui, o artigo 4 da Lei Rouanet, ela fala, né, que o Fundo Nacional de Cultura, então ele tem esse objetivo, né, favorecer
projetos que atendem aí a necessidade da produção cultural e os interesses da coletividade, os interesses sociais, considerando aí um caráter, né, aí multiplicador. Por isso é muito importante que quando a gente fala em editais, prêmios, porque a gente fala tanto na questão da democratização do acesso, da gratuidade, porque isso tem relação aí com a questão conceitual do fundo. Em projetos culturais com menor possibilidade de desenvolvimento, de se desenvolver com recursos próprios. Então o fundo ele tem esse intuito, que é direcionar recurso direto para aqueles projetos que têm menor condição de se desenvolver, e por isso o fundo é esse estímulo através de editais, prêmios, fomento de outras formas também com recursos diretos. Já o incentivo fiscal ele tem outra finalidade, que é estimular e impulsionar o mercado cultural. Eu fiz aqui um resumo, sugiro que vocês deem uma lida no artigo, não porque fui eu que escrevi, mas ele realmente está muito bom. É interessante também falar aqui uma questão que eu não falei, é que pessoas físicas também podem patrocinar através da Lei Rouanet. Pessoas físicas também aí tem um abatimento no imposto, a alíquota um pouco maior, né? Pessoas jurídicas 4% e pessoas físicas 6%. A gente continua falando aí sobre esse assunto, conforme dia 1º de fevereiro aí a abertura do SALIC para encaminhamento de novos projetos, a gente continua falando sobre esse assunto. Um beijo e até o próximo vídeo.